Oi, gente! Vamos hoje fazer uma coluna troca de figurinhas pra lá de especial. Vamos explicar um pouquinho os bastidores e os desafios da gravação de um dos nossos shows prediletos, o The Walking Dead. Em outubro, Hollywood aqui fez uma promoção e perguntou aos leitores qual cena mais marcante dos 2 primeiros episódios que tinham ido ao ar naquela época. E o vencedor da promoção escolheu entre as cenas a morte do personagem Patrick. Enfim, então hoje aqui a gente está para conversar um pouquinho sobre o processo de gravação do show. Realmente, gente, não é fácil. Há quem diga que vida de ator e de produtor, de quem trabalha em televisão, é glamourosa. Olha, eu posso garantir a vocês que não é bem assim. Tive a oportunidade de trabalhar com produção de novela no Projac, na TV Globo, durante alguns anos, novelas, minisséries e outras coisas, e programas humorísticos como A Grande Família. E também tive a oportunidade de fazer alguns filmes, trabalhar por trás das câmeras em alguns filmes aqui e no seriado Switched at Birth da ABC Family. Então eu tenho, assim, toda vez que eu assisto, né, The Walking Dead, eu fico impressionada com a quantidade de trabalho que aquela produção tem, já que eu sei mais ou menos como funciona a dinâmica do show. Claro que eu tenho certeza que vocês já viram atores, produtores e diversos programas de bastidores comentando e mostrando um pouquinho. Mas o nosso objetivo aqui é falar sobre essa cena numa linguagem bem fácil, para que vocês, mesmo as pessoas que não estão acostumadas com o universo da televisão, possam entender. Isso é de fã para fã. Bom, então vamos lá. Aqui nos Estados Unidos, um seriado ele é gravado da mesma forma que um filme é feito, ou seja, com apenas uma câmera. Olha que legal. Claro que tem as suas exceções, depende da cena, depende do seriado, e essa cena é muito complexa, tem muita gente, muita aventura, outras câmeras são colocadas, assim como no cinema. Mas eu tô fazendo, a nossa ideia aqui é falar de uma forma geral, do cotidiano, do dia a dia. Não vamos focar nesse momento nas exceções. Então vocês imaginem uma câmera e a iluminação, ela é feita, as luzes são feitas de acordo com o posicionamento da câmera. E gente, parece fácil falar, mas isso pode levar horas. Uma cena como essa, de 28 segundos, pode levar assim uma eternidade para ser gravada. Ainda mais que The Walking Dead envolve a necessidade de outros recursos, como uma maquiagem super complexa, efeitos especiais, enfim, é uma série realmente difícil de ser gravada e por isso o resultado é tão apreciado. E também, às vezes a gente reclama do hiato, dos poucos episódios, mas realmente, por conta da dificuldade da gravação da série, por ser uma série que dá muito trabalho, eu realmente acho que eles não teriam condições de ter muito mais episódios para ficarem tão bem produzidos como os episódios que a gente assiste, porque eles são assim espetaculares, parecem mini-filmes mesmo, né? Apesar de nós como fãs querermos sempre mais episódios e mais histórias e mais aventuras e mais zumbis, um episódio de Walking Dead pode ser muito caro, porque ele realmente envolve muita gente, uma equipe muito grande e uma quantidade de recursos e tempo incrível para produzir apenas um episódio. Enfim, mas vamos à cena. Então nós temos essa cena, nós temos um ator só, não é uma das cenas mais complexas, obviamente, mas a cena ela começa, a câmera está posicionada de uma forma que mostra o personagem, o ator, tomando banho. Então a luz foi toda feita, a luz é fantástica do Walking Dead, que é aquela coisa, né, para criar aquele clima de suspense, um momento importante para a história, um momento que eles vão apresentar aí novas dificuldades, né, em relação a roteiro. Enfim, eles querem prender a nossa atenção, é uma cena que vai fechar um episódio, então é uma cena assim extremamente importante. Então eles colocam a câmera
de uma forma, a luz, para criar todo esse suspense, para montar essa luz. Várias pessoas estão atrás das câmeras montando essa luz. Tem um diretor de iluminação para coordenar toda essa equipe e para fazer que a coisa fique bonita pra gente na telinha da televisão, né? E hoje vocês sabem, a televisão é digital, então a maioria delas, né? Então, assim, qualquer errinho, qualquer furo é facilmente percebido pelo espectador. A televisão está cada vez mais próxima da telona de cinema, às vezes até melhor, né? Dependendo do cinema. Então, é preciso ter muito cuidado, muita cautela. E é claro, cada cena, cada take é repetido várias e várias e várias vezes, porque um diretor criterioso e cuidadoso e preocupado com os walkers, os fãs fiéis de Walking Dead, quer que a coisa fique perfeita, e até o próprio ator também. Então, às vezes a cena ela é repetida não porque o ator errou ou alguma coisa do tipo, mas é para que eles tenham mais opções na hora da edição para ver qual é realmente o melhor take, o que fica melhor na câmera para o espectador. Porque às vezes ao vivo, a equipe que está lá assistindo isso tem uma determinada noção, mas na câmera, na televisão, o olhar e a linguagem é totalmente diferente. Então precisa ser repetido várias vezes. E como é uma cena que envolve água, então tem toda essa complexidade, né? De repente fica de repente é muito volume de água, é pouco volume de água, aí temos que secar o ator e voltar, enfim, é desafiador. E claro, o ator também, né? Apesar de não ter diálogo nem nada, às vezes o ator não se sente confortável, ele não gostou da performance dele na determinada cena e ele mesmo pede para o diretor repetir. Então, assim, gente, realmente é um trabalho gigantesco, é um trabalho de equipe, porque por trás das câmeras tem uma quantidade de gente, equipe de iluminação, tem várias pessoas, você tem a equipe de produção, você tem uma pessoa cuidando do script para ver se está tudo ok, você tem o diretor, você tem os assistentes de diretor, tem sempre os produtores executivos, um ou dois sempre estão no set acompanhando, enfim, não é mole não, né? Fora o pessoal, obviamente, da maquiagem, do cabelo, que estão lá principalmente no Walking Dead, a maquiagem de efeitos especiais, porque ele vai se transformar num zumbi. Então, quando na segunda parte da cena, um novo movimento de câmera que requer equipamento, essa câmera está num carrinho, né? Então você tem a galera que monta a câmera. O câmera não é só um câmera, não. Você tem uma equipe por trás dele que o ajuda a montar os equipamentos para quando a câmera tem que fazer algum movimento especial, porque a câmera não está só parada no tripé, né? Tem vários tipos de câmera e vários tipos de movimento. Quem faz aí curso de direção de cinema ou televisão sabe disso. Então tem a galera que monta os equipamentos da câmera antes que o cameraman em si, a pessoa que fica lá, opera necessariamente a câmera chegue. Então essa segunda parte da cena, quando ele está deitado no chão, a câmera já está num carrinho, como dá para perceber. A equipe de luz já montou outra luz, a luz tem que ser totalmente diferente, é um trabalho artesanal, gente. Cada vez que a câmera muda de posição numa cena, seja na mesma cena, ou seja, para mudar cenas diferentes, a equipe de luz tem que mudar a luz de acordo com o novo posicionamento da câmera. É por isso que fica bonito quando a gente assiste um episódio de uma série de TV norte-americana, a gente vê a diferença, e quem faz toda a diferença por trás das câmeras é a luz. É realmente espetacular. E isso é um trabalho artesanal que envolve muita gente, envolve tempo. E é cansativo. Um set de gravação é realmente muito cansativo. Então, voltando um pouco, na segunda parte da cena, eles mudam a câmera, armam toda, né, a nova estrutura para o movimento da câmera, que já foi pré-determinado muitas vezes pelo diretor, que já desenhou e já imaginou essa cena, com a ajuda do cameraman e o diretor de iluminação, obviamente, que também participou aí da coordenação dessa cena. E aí nós vemos o ator no chão, já maquiado, com as lentes, enfim, esse processo de caracterização do ator leva horas também, então eles provavelmente estavam gravando outras coisas. Quando o ator volta
e gravo essa última cena, né? Com uma nova luz, uma nova câmera, o ator numa nova posição, com maquiagem, enfim, e tudo muito cuidadoso. E, de novo, envolve água, então tem que ter cuidado onde coloca o ator para não manchar a maquiagem, né? A lente pode estar incomodando o ator, enfim. Então tem todos esses detalhes que a equipe tem que ficar atenta. E, novamente, muitos novos takes da mesma cena são feitos, né? Até para que eles tenham bastante material na hora de escolher e editar pra gente. Tudo com muito, muito, muito cuidado. E eu quase aposto que essa ceninha de 28 segundos foi feita, obviamente, em 2 partes. Porque, e talvez até em dias diferentes. Porque a primeira parte, ele tá no banho, molhado, aí nós tem que secar o ator, né? Um outro momento completamente diferente quando ele volta. E só o tempo que ele levou nessa maquiagem para se transformar no zumbi, dá para gravar outras coisas, porque não pode ficar esperando, né? Você, como dizem, né? Tempo é dinheiro. Então, cada segundo, cada minuto de televisão é caríssimo, envolve muita gente. Então é preciso otimizar e aproveitar da melhor forma possível. Como vocês devem imaginar, não sei se vocês já ouviram falar disso, um episódio ele não é gravado na ordem, assim como um filme também não é gravado na ordem. Existe o roteiro, que é o episódio que a gente assiste, que é escrito pelos roteiristas, né, pela equipe. E que todo mundo da equipe recebe, os atores recebem com os seus diálogos, a ordem das cenas, exatamente a ordem do que a gente assiste na televisão, do filme que a gente vê no cinema. Então, esse é o roteiro e existe um roteiro à parte, que é feito, que chama roteiro de gravação, ou roteiro de filmagem, como, né, dependendo se for cinema e tal, ou de gravação se for televisão. Esse roteiro de gravação, ele vai levar em consideração uma série de outros fatores, como cenário, as cenas que são gravadas no mesmo local, no mesmo estúdio, o elenco que está participando daquelas cenas, se é de dia, se é de noite, o tempo que a cena vai levar para ser gravada, isso vai depender da iluminação, isso vai depender do número de atores, isso vai depender se precisa trocar de roupa, maquiagem e cabelo, porque tudo isso leva tempo, isso vai depender da câmera, dos posicionamentos de câmera também, quanto tempo vai precisar mudar, quantas vezes e quanto tempo a cada montagem de câmera, e quantas vezes vai precisar mudar a câmera num determinado cenário, enfim, vai depender de uma série de fatores. E todos esses fatores são levados em consideração na hora da montagem do roteiro de gravação. E esse roteiro de gravação, ele desestrutura todo o roteiro original. Por quê? Porque ele vai juntar as cenas, é como se fosse montar um quebra-cabeça. Vai juntar as cenas de uma forma para otimizar a gravação, para ela ficar mais barata, ou seja, não ficar tão cara, e para aproveitar o tempo que a produção tem da melhor forma possível e não desperdiçar, não deixar ninguém no estúdio esperando horas para gravar uma ceninha, né? E assim, e tem que ter, e assim, por isso que não é gravado em sequência. Seria impossível gravar em sequência, porque às vezes as cenas se passam em dias diferentes, com elencos diferentes, em horas diferentes. O episódio começa de dia e a segunda cena é à noite, enfim. Então não teria como ser sequencial, né? Em cenários diferentes, com elencos diferentes. Então é gravado de acordo com as facilidades da produção, e depois a turma na edição tem a responsabilidade de juntar tudo de novo, contar essa história de uma forma bonita, colocar efeitos especiais e tudo mais, para atender o roteiro que os roteiristas, que os escritores fizeram. Então, assim, tem muito trabalho envolvido, muitas horas, muita gente e muito dinheiro. Pra você ver, essa ceninha de 28 segundos, que parece nada pra gente, foi importante pra história, mas parece nada para o espectador. Em relação à gravação, dá muito trabalho de ser feita e tem que ser feita em 2 etapas. E olha que ela é uma das mais simples. Eu fico só imaginando aquelas cenas gigantescas de fora do presídio com milhões de zumbis, maquiar aquelas pessoas todas, vestir aquelas pessoas todas, arrumar o cabelo daquelas pessoas todas e ainda
colocar a câmera ou as câmeras, talvez eles usem mais de uma, para poder captar a reação de todo mundo e fazer isso várias e várias vezes num dia. Como quando eu entrevistei Danai, a intérprete, a atriz maravilhosa, intérprete da nossa Michonne, ela me falou que realmente o The Walking Dead não é um show fácil de ser gravado, pois eles ficam horas, né, as cenas são repetidas muitas vezes, são cenas difíceis, que demandam não só, claro, a emoção do ator, a interpretação do ator, mas também a capacidade física deles, né, que lutam, correm, atiram, enfim, fazem uma série de atividades. Então é muito interessante, é um show fantástico, né? Um show super elogiado, aclamado pelo público, pela crítica, que a audiência está cada vez melhor, mas realmente é um show desafiador. Toda a equipe, todo mundo que está por trás dele está de parabéns, porque tem feito um excelente, maravilhoso trabalho. Enfim, a gente volta com outras trocas de figurinhas especiais, explicando melhor como funcionam os bastidores das gravações e o dia a dia da gravação de um seriado de televisão, né? Uma ceninha, como uma ceninha dessa do The Walking Dead. Obrigada, gente!